Os senadores brasileiros vão viajar para os Estados Unidos na tentativa de diálogo sobre o tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. Segundo a apuração do portal Metrópolis, a comitiva de 8 integrantes aposta na boa relação do presidente Lula com o ex-presidente americano Barack Obama para abrir portas junto a políticos e empresários americanos, principalmente do Partido Democrata. A agenda do grupo ainda não foi divulgada. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauti, hoje de manhã, ainda mais cedo, eu mandei essa apuração para a Ana, até para checar se havia aí algum movimento em relação ao ex-presidente Barack Obama, que estaria ali, faria a intermediação com os senadores em Washington. Ela me disse, olha, foram essas palavras: ele não passa no galinheiro da Casa Branca, Paula. Barack Obama, que está bastante queimado. Inclusive, ela falou, olha, Obama está no noticiário dos Estados Unidos durante toda essa semana porque retiraram o sigilo de uns documentos oficiais que comprovariam que Obama tentou esconder a relação dele com a Rússia durante o seu mandato e que teria, inclusive, mandado investigar Donald Trump de suposto conluio com a Rússia, quando, na verdade, era exatamente o oposto. Quer dizer, Obama está em evidência nos Estados Unidos e não é por uma boa razão. E aí tem essa apuração do Metrópolis dizendo que o comboio dos senadores vai se encontrar com Barack Obama para tentar o diálogo em relação a esse tarifaço. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Tem forte cheiro de desespero esta informação. Boa noite, Piotr. Boa noite, Silva, mestre Augusto. Boa noite ao nosso público. Desespero porque eles não sabem nem o que vão fazer nos Estados Unidos. Não sabem com quem vão falar, não sabem o que dizer, não sabem o que negociar, não tem sequer mandato para falar nada. Temos 8 senadores que 24 horas antes do início do maior tarifaço da história do Brasil vão fazer turismo nos Estados Unidos, porque eles sequer têm compromissos marcados com autoridades americanas. Então, para que estamos pagando esta viagem internacional para 8 senadores da República que vão fazer o quê? Vão negociar o quê e com quem? É puro delírio tudo isso. É quase ridículo se não fosse trágico, porque poucas horas após a decolagem do avião que vai levar esses senadores para os Estados Unidos, poucas horas após isso, vai ser instalado contra as mercadorias brasileiras um tarifaço de 50%. Então, se não fosse dramático, seria ridículo isso tudo. Isso por quê? Porque o governo brasileiro, demonstrando uma monumental incompetência e incapacidade de articular o mínimo diálogo, simplesmente não está fazendo absolutamente nada. O ministro Haddad continua entuchando a mídia com declarações absurdas de que seria culpa do Eduardo Bolsonaro, que não teria contato, não teria possibilidade de diálogo com os Estados Unidos. Mas Eduardo Bolsonaro está lá, Nós temos embaixadores, temos escritórios, né, lá nos Estados Unidos, temos representações, né, comerciais, temos nossos membros do governo brasileiro. O que eles estão fazendo? Por que o ministro Haddad não está tentando ligar para o seu homólogo americano? Por que o ministro Mauro Vieira não se instalou há 2 semanas em Washington, pegou um hotel, ficou lá, alugou uma casa e não tenta todo dia bater na porta do Departamento de Estado americano? Por que a embaixadora brasileira nos Estados Unidos demorou mais do que 1 semana inteira para voltar ao território americano? Sequer estava em território americano, e quando se apresentou no Departamento de Estado para perguntar: oi, desculpa, podemos começar a conversar? A resposta foi: tarde demais. Inclusive foi humilhada, porque não estava aos postos de combate quando o fogo começou a pegar. Então, assim, do que estamos falando? Então, é ridículo. Esse negócio de Barack Obama me parece muito uma lembrança de uma turma que já começa a ter a sua idade, que se lembra daquela famosa frase de Barack Obama com o Lula: "This is the guy", né? Ele é o cara, e que ainda acha que Barack Obama vale alguma coisa na política americana. Já passaram-se 3 eleições nos Estados Unidos, Obama não estava em nenhuma delas. O mandato dele acabou em 2016, quase uma década atrás, e essa demonstração plástica de que o PT vive no passado é composto por políticos que estão em naftalina e que não vão resolver absolutamente nada em um momento tão complicado de crise para o país.
Piotr, só deixa eu acrescentar uma informação. Essa comitiva de 8 senadores é formada, então, pelos seguintes integrantes. O Jacques Wagner, do PT, que é líder do governo, inclusive. Tereza Cristina. Fernando Farias, do MDB. O astronauta Marcos Pontes, do PL. Esperidião Amin, do PP. Rogério Carvalho, do PT e Carlos Viana, do Podemos, todos esses integrantes aí liderados pelo senador, o Nelsinho Trade, que é do PSD, do Mato Grosso do Sul, ele que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Piotr, queria trazer essa informação, inclusive a Ana, que está na audiência, ela não está conosco hoje, mas está atenta aqui. Inclusive, ela lembrou lá em 2018, quando o Obama escreveu um livro detonando ali então, era ex-presidente Lula, né? Tem até aí na tela, ela mandou pra gente o que disse Obama a respeito de Lula. Escrúpulos de chefão do crime e corrupção bilionária. Lá em 2020, publicado, e agora essa tentativa de Obama intermediar o tarifaço. Tá complicado pro Brasil. Que privilégio nosso ter a Ana, né? A Ana, eu conversei com ela mais cedo, ela falou assim, quando veio essa notícia, falou, eles não estão acompanhando o noticiário, este que você se referiu há pouco em relação ao Obama dentro dos Estados Unidos, ou seja, aparecer para um assunto como esse, que seria, no mínimo, controverso nos Estados Unidos para o presidente Obama, o ex-presidente Obama seria para ele o pior dos mundos, é chamar a atenção para um assunto que provavelmente ele talvez nem domine. Até porque nós estamos num outro momento do mundo com um governo completamente diferente e popular, como é o caso de Donald Trump. Mas vamos lá, só pelo valor de face, Paula, quando você tem um Jacques Wagner, que é quem, em tese, fala diretamente com o presidente da República nesta comitiva, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores, teoricamente, se essa comitiva tivesse ido no primeiro dia, logo depois do 9 de julho, por exemplo, da carta do Donald Trump, talvez isso surtisse algum efeito, desde que tivesse autonomia para dizer sim, coisa que o governo nega. Reconhecemos que o Brasil vive hoje um estado de exceção, reconhecemos que o Senado foi incompetente e foi omisso em relação a impor limites, porque é o único, dentro da lógica republicana brasileira, que poderia pôr limites ao Supremo Tribunal Federal, e sim, vamos nos imbuir para tomar essas providências. Fala isso no começo, volta ao Brasil, para com essa bobagem de recesso no meio de uma crise como essa e começa a votar. Provavelmente você abriria algum canal de negociação com os americanos, porque Donald Trump colocou no timbre, com o timbre da Casa Branca, a assinatura dele, exatamente o que ele quer. Está na carta. Ele não só fez declarações várias, públicas, como colocou isso na carta. Agora, neste momento, sabendo que esses senadores hoje vão ter imensa dificuldade de conversar com alguém que realmente importa, porque, para você ter uma ideia, o governo brasileiro tentou falar com Scott Bessent, tentou falar com o USTR, o Departamento de Comércio, e o secretário do Tesouro. Ouviu que, olha, essa negociação está num lugar só. Chama-se Casa Branca, mais precisamente no Salão Oval. Fale com o Trump. É uma negociação do presidente dos Estados Unidos. Não adianta tentar caminhos alternativos. Não existem esses caminhos. Talvez existissem lá atrás. Mas no primeiro momento, o que fez o governo Lula? Bravatas, foi para o discurso mais radical, ficou insistindo na bobagem da moeda do BRICS, coisa que a Índia já disse que não tem nada a ver, não tem nenhum processo de desdolarização que eles defendam. A Rússia já disse, isso foi só a ideia do Lula. E detalhe, a China, a Índia, o Vietnã, a Indonésia, o tal do Sul Global que o Lula fala, todos estão negociando com os Estados Unidos. Alguns já fizeram acordo. O Brasil está se isolando dentro do próprio BRICS. Tem que ser, digamos, um governo muito incompetente mesmo, né?